A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos os nossos queridos irmãos na oportunidade desta quinta-feira, aos 25 de setembro, e nós estamos debruçados sobre a palavra de Deus. Há ali no Pentateuco a liturgia daquilo que é chamado como a casa de Deus ou tabernáculo. O que diferencia o tabernáculo do templo é que o templo era um imóvel. Em contrapartida, o tabernáculo ele era automóvel, não é? Ele era transitável, armava-se e se desarmava-se. Haja visto a característica. Uma das características principais do povo de Israel, o povo de Deus, era a natureza nômade, não tinham residência fixa, mostrando então o caráter, deste povo que, na verdade, está na terra como peregrinos que são. A moradia fixa deste povo é os céus. Logo, eles precisam estar sempre em constante armando e desarmando não só a tenda, sua moradia, como até aquela que era chamada presença de Deus. E existem muitos artefatos que permeiam, o tabernáculo, entre eles esse artefato que muito simboliza a presença de Deus, para os irmãos comensurar esse elemento sempre que Israel estava no campo de batalha, desde a sua confecção, refiro-me ao artefato em questão, levavam, porque era certeza que Jeová estaria ou lhes daria a vitória, E eles não ousavam, Rara as exceções se ia à guerra sem que os sacerdotes, os ministradores, os levitas conduzissem este artefato, percebemos que Deus por muitas vezes dera a vitória a Israel com a sua presença sempre ali. Houve um fato intrigante, quando Eli é avisado por Deus da desobediência, e dos pecados dos seus filhos que eram oficiantes do templo, e Eli não toma as devidas providências, e quando ele não toma, Deus resolve tomar. O povo estava em guerra, e como dissera, levavam a... Nesta ocasião não levaram, e houve uma baixa, 3.000 homens foram assassinados em campo de guerra. Então, entenderam eles que perderam esse contingente de soldados, porque justamente não se havia levado a arca, e requisitaram para que os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, fossem ao campo de batalha levando este artefato que simbolizava a presença de Deus. E com a esperança de que agora sim a vitória viria, muito pelo contrário, o contingente de mortos foi bem maior, e além da mortandade, a própria arca, símbolo maior da presença de Deus, foi levada pelos filisteus, E os 2 sacerdotes, filhos de Eli, foram assassinados. E escapa um mensageiro e vem trazer as novas, as notícias, ao que Eli estava sentado em sua cadeira. Quando viu as novidades, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Um dos filhos de Eli, uma de suas noras, estava grávida, e ouvindo essas notícias, que perdera
o seu cunhado, o seu marido e a presença de Deus, e agora, por último, acabou também de perder o seu sogro. E ela entrou em trabalho de parto, foi um parto prematuro. Quando a parteira perguntou, era cultural fazê-lo, o nome da criança, e ela disse, coloca o nome aí, Icabode, né? Simbolizando ou significando a ausência de Jeová, né? Foi-se a glória de Deus, né? Nesses tempos, enquanto esse cenário está sendo desenhado de forma trágica, a arca agora estava no templo de Dagon e os filisteus estavam festejando à meia-noite, enquanto a arca estava como que uma oferta diante de Dagon, metade homem, metade peixe, era a deidade dos filisteus. E o que ocorre, não é? À meia-noite, Dagon perde a cabeça, perde os braços, perde as pernas, e os filisteus resolvem devolver essa arca para os israelitas, não é? Isso ocorre agora, a arca vai ser devolvida e vai ficar em posse de Abinadab, né? Abinadab tem por pelo menos 20 longos anos. Nesse ínterim está agora Davi, que foi ungido há mais de uma década atrás e agora quer reinar, mas não o fará sem este artefato, esta presença em seu reino. Então ele manda procurar saber aonde estava, ele descobre, e aí vai se colocar esta arca em cima de um carro virgem, né? Um carro de boi, puxado por uma junta de boi, 2 juntas de boi, e os irmãos conhecem a história dos que estavam ali, o Aiô, né? Aiô, ele vai tentar segurar a arca, porque houve ali um tropeço do boi e a arca ia derrapar da carruagem, e ele, bem intencionado, só que aí houve uma rotura, o mesmo que compreende, né? Ele foi aberto ao meio. Ao ver isso, Davi fica transtornado e resolve naquele momento não querer mais levar a arca. E a arca agora vai ficar na casa de Obed-edom, né? E durante 3 meses, foi o tempo em que ficou lá, a vida de Obed-edom foi muito abençoada. Não só ele, como a sua vizinhança, a agricultura, a presença de Deus. Passou 20 anos na casa de Abinadab e não acontece nada de relevante. 3 meses na casa de Obed-edom e foi maravilha, né? O que fica para que a gente possa fazer a aplicação e já encerrar a crônica desse dia é que quando valorizamos a presença de Deus, essa presença de Deus nos valorizará, nos elevará. Compreende? Então, se você é uma pessoa que valoriza as coisas de Deus, os oráculos de Deus, o culto a Deus, tenha certeza que Deus vai valorizar você, vai conceder-te bênçãos sem medidas, assim como foi num período tão curto de 90 dias. E olha aqui o contraste, ele é enorme, 20 anos versus 3 meses. Então, o que está em voga é como eu valorizo, é como eu sirvo, é como eu entendo o serviço, a adoração a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe no transcorrer desse dia e que possamos valorizar a presença de Deus
cientes, não é barganha, cientes de que ela, a presença de Deus, nos valorizará.